A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo à Igreja do Senhor. Mais uma vez, nessa manhã de domingo, nós estaremos estudando sobre a lição de número 8, dia 24 de maio. Dia 24 de maio, a lição de número 8, que vem nos falando acerca edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí, no decorrer da nossa lição de hoje, lição de número 8, 24 de maio de 2020, nós estaremos discorrendo sobre este tema. A nossa verdade prática e o nosso texto áureo. Vamos ler primeiramente aí o texto áureo, que se encontra em Efésios, seu capítulo 2, versículo 20, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática vem nos falando: Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, dos testemunhos dos profetas. Então essa aí hoje é a lição que nós iremos discorrer. Falar um pouquinho sobre também a função da pedra basilar, da pedra de esquina, da pedra angular, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho acerca da importância dessa pedra no sentido da construção física, né? A palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, seu versículo 20 ao 22, e depois nós também vamos estar lendo Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, a leitura bíblica em classe, que estará embasando esse tema que hoje estaremos aí estudando. Diz a palavra do Senhor, o nosso Deus: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhosei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-los-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa aí é a leitura bíblica em classe que hoje vai embasar esse tema a qual estamos aqui estudando. O primeiro tópico: explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, né? Mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O segundo tópico é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro tópico é nós refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver então aí em santidade. Glorificado é o nome do Senhor. O ponto central da nossa lição é falando: Jesus Cristo é a nossa pedra basilar. Jesus Cristo é a nossa pedra basilar. A introdução dessa lição vem aí abrindo o nosso entendimento por meio da reconciliação efetivada, né, na cruz
Cristo então formou a igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja a um edifício em construção. O que é um edifício bem ajustado? Na linguagem da construção civil, aquele que obedece todas as regras da engenharia civil de forma que as medidas, os fundamentos são estabelecidos, são cumpridos ali à risca as normas, né, a qual o engenheiro projeta, a fim de se dar sustentabilidade para aquele edifício, para que ele cresça de forma ajustada. Ou seja, esse edifício, se ele tiver uma boa base, uma base adequada, né, ele então terá anos a fio de durabilidade, uma obra bem construída, bem edificada. O tópico primeiro aí, o primeiro tópico da nossa lição, vem falar um edifício espiritual, o santuário judeu, né? O primeiro item aí vai falar o santuário judeu. O templo em Jerusalém ele era um símbolo do exclusivismo, né, de Israel como povo de Deus. O que vamos deixar aqui bem claro é que santuário não é simplesmente uma especificação física. Santuário diz respeito também ao lugar onde o santo habita. Hoje o Senhor ele habita em nós, né? Hoje nós somos o santuário de Deus. Hoje o Espírito do Senhor ele habita em nós, né? E não em templos feitos por mãos humanas. O Espírito do Senhor hoje ele habita em nós. Eu costumo dizer sempre que nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, porque nós temos um hóspede especial que habita em nós, o Espírito Santo. Então o comentarista aqui, ainda ele vai destacar, né, nesse primeiro item, que assim o templo judaico perde a sua relevância, né? Um novo conceito de santuário ele é apresentado. Um conceito de santuário faz com que nós sejamos um santuário do Deus vivo, do Deus vivente. Então sempre você se lembre disso, né? A sua caminhada de fé, nas suas ações, no seu caminhar, no seu comportamento, sempre se lembre dessa palavra. Nós temos um hóspede especial, o Espírito do Senhor habita em nós, o Deus vivente. O segundo item aí vai falar o seguinte, o santuário cristão. Os crentes. O santuário cristão são os crentes, são os judeus, os gentios. Torna-se então um templo onde o Espírito de Deus ele habita, em que eles são pedras vivas. Nós somos pedras vivas em que um edifício espiritual que nós somos o santuário de Deus, do Deus vivo. Paulo escreve, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E por isso também a necessidade do nosso corpo físico, né? Aqui está falando totalmente no sentido espiritual, mas o nosso corpo físico também, na nossa saúde física, ela ser bem cuidada, bem tratada, porque somos templo do Espírito Santo. No item 3 aqui, onde está a mãozinha, no item 3, do primeiro tópico, vai falar pedra angular, né? O que era essa pedra angular no sentido de uma construção? Ela era posta no canto de um prédio, de uma estrutura, do alicerce. Ela ali sustentava, né? Sustentava todo aquele edifício que ia ali então para cima, crescendo, né? Na ascendência. O alicerce
ele é para firmar, é para unir toda a estrutura. E é também para, ele servia também, essa pedra angular na época, para que as paredes elas ficassem em linha, né? Em linha certa. Então ela era ali toda ajustada. Nós precisamos entender que, no sentido espiritual, Jesus é a pedra angular. A igreja, ele é a pedra angular da igreja, né? A Bíblia nos diz que ele é a pedra angular e também ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens. Lembrando que no sentido da construção, não era qualquer pedra que poderia ser uma pedra angular. A pedra que ela ia servir de alicerce, de base, ela precisava obedecer a alguns padrões, alguns critérios. Ela não poderia estar cheia de pontas, né? Uma pedra desalinhada, mas tinha que ser uma pedra retangular, tamanho considerável, tamanho compatível com uma estrutura a qual seria ali então edificada. Dependendo da estrutura do edifício, era maior ou era menor a pedra angular, mas que ela fosse uma pedra que poderia dar uma sustentabilidade àquele edifício, né? Cristo foi a pedra rejeitada. Paulo diz que ele, como a pedra rejeitada, tornou-se a pedra principal, a pedra de esquina. Jesus é a nossa pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. No item 4 vai falar Cristo, a pedra principal. O que aqui nós aprendemos? Nós aprendemos que o que é aceito por Deus, né, como foi aceito o sacrifício de Jesus por Deus, o que é aceito por Deus não pode ser rejeitado pelos homens. E o que é rejeitado para Deus não pode ser aceito por nós, né? O Cristo é a pedra principal. O projeto dele foi concluído, o plano de Deus foi concluído sobre a vida dele, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai. Cristo é a pedra principal, ele é o alicerce, ele é o edifício, né? Onde nós, como Igreja de Cristo, estamos fundamentados. O segundo tópico vem nos dizendo o fundamento, apóstolos e profetas. O item 1 aí, o conceito de apóstolos, né? Conceito de apóstolo. O termo apóstolo significa enviado ou mensageiro. Os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Os apóstolos são aqueles que eles tiveram as instruções diretas da mensagem, né, de Cristo, sem interferência de terceiros. Eles foram comissionados e eles receberam direto as instruções de Cristo, né? O fundamento dos apóstolos porque eles foram comissionados por Cristo. E o fundamento dos profetas é a mensagem de Cristo, a qual era revelada, né, aos profetas, e então eles transmitiam aí para o povo. O fundamento apostólico são daqueles que ouviram do próprio Cristo aquilo que eles deveriam fazer, sem nenhuma interferência, né? Eles ouviram do próprio Jesus. Aqui no item 2, o segundo tópico vai falar acerca da doutrina dos apóstolos.
né? Sempre quando se fala doutrina, muitos confundem com o uso e costume, com os padrões. É óbvio que a gente também, como Igreja do Senhor, temos que manter os padrões, mas quando a Bíblia nos fala de doutrina, é a doutrina do ensinamento das Escrituras Sagradas, da própria palavra, né? A própria palavra revelada. A doutrina dos apóstolos, né? O que constitui o fundamento da igreja? Então, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né? Não Pedro, não é Tiago, nós não somos edificados em Pedro, nós somos edificados em Tiago. O nosso fundamento é a palavra, é Jesus. Mateus capítulo 16, depois que Pedro responde a pergunta que Jesus faz, né? E você, quem diz que sou? Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? Jesus respondeu a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelastes, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então aqui, irmãos, a doutrina que os apóstolos receberam, eles receberam diretamente de Cristo. O fundamento da igreja, ele não pode ser violado. Né? A doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles receberam de Cristo, ela não pode ser violada. Né? A doutrina é o que vai nos ensinar, que vai continuar a edificar para o nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas não dão, não vou nem dizer muita importância, eles não dão a mínima importância, por exemplo, para um culto de ensino. Então, raramente alguém que não se interessa por uma escola bíblica dominical, não se interessa pelo culto de ensinamento da palavra, que ali nós estamos, né, nos alinhando, ali nós estamos levando para a Igreja do Senhor temas relevantes para o nosso aprendizado, de como ter uma vida com Deus, como viver em santificação, temas sobre anjos, temas sobre demônios, temas sobre santificação, salvação, batismo no Espírito Santo. Essa é a doutrina da palavra, para que nós estejamos atentos, né? E é isso aí que vai nos trazer uma edificação. E quem é a pedra? Qual é o alicerce, pastor Paulo? É Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O item 3 aí vai nos dizer o testemunho dos profetas. Testemunho dos profetas. Profeta significa proclamador, intérprete, né, da revelação divina. Quais são os profetas na igreja? Ou quem são hoje os profetas na igreja? São aqueles que proclamam a revelação divina. Né? São aqueles que proclamam a palavra. Por isso é preciso que exista no nosso meio muita fidelidade na interpretação das Escrituras, da palavra, da revelação. Hoje, quando vemos distorções bíblicas, né, a falta da interpretação do texto, muitos não conhecem e às vezes acham que até é uma bobagem, a hermenêutica, né, a exegese. Mas para que eu vou estudar isso? Né? Então, às vezes, falta uma interpretação correta das Escrituras,
E isso pode se considerar uma infidelidade. É um erro gravíssimo. Deus não trabalha com a quebra de princípios, né? Nós precisamos ter aí fidelidade para com o que nós iremos aí extrair da revelação das Escrituras e para sempre estar ministrando ao coração da igreja, ao coração dos ouvintes, uma palavra que edifica, a palavra que traz crescimento, a palavra que nos confronta, a palavra que muitas das vezes nos corrige. E eu, particularmente, preciso e gosto muito quando a palavra do Senhor ela vem nos trazendo a correção, né? A correção. Isso tudo é para que, como Igreja de Cristo no todo, sejamos um edifício, né? Um edifício bem construído, bem edificado. No tópico 3, a palavra vai nos dizer assim: edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. E o item 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, né? Indica que é um processo contínuo de desenvolvimento na vida do crente. Quanto mais o cristão frequenta os cultos de doutrina, quanto mais ele se alimenta da palavra, quanto mais ele lê a Escritura, quanto mais ele estuda a Escritura, quanto mais ele busca a Deus, ele sempre vai ser um cristão em crescimento, em desenvolvimento. A palavra nos ensina a crescer na graça e no conhecimento, né? Porque senão nós vamos ter aí uma vida atrofiada, né? Uma vida rasa espiritualmente, em que qualquer vento, qualquer dificuldade nos abala, enche o nosso coração de dúvida, nos chateia acerca da questão da salvação, deixa a nossa fé ser abalada, mas o edifício bem ajustado, aquele que se alinha aos propósitos de Deus, indica um processo contínuo de desenvolvimento da igreja do Senhor como todo, do corpo de Cristo como todo. É uma sucessão de coisas, né, que contribui para o crescimento ajustado. Pode se comparar com uma casa funcional. Imagina uma casa que tudo que você vai fazer é difícil demais, né? Os cômodos desproporcional, não atende à necessidade das pessoas que ali habitam. A casa ela precisa atender à necessidade da família. Por isso a igreja do Senhor ela precisa ser um edifício bem ajustado. E nós só conseguiremos ser, né, se obedecer o mandamento e a proposta, louvado seja, maravilhosa do Senhor para com as nossas vidas. E é sempre se debruçar sobre os seus ensinamentos e sobre a sua palavra. O item 2 do tópico 3 diz templo santo no Senhor. A analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, né? A referência naon, ela não aponta para o templo físico, local, mas o que acontecia dentro do Santo do Santo. Era um lugar onde a glória de Deus se manifestava, se revelava. Por isso que precisamos ser um edifício ajustado, para que a glória de Deus se manifeste em nós, né? Em João capítulo 16, versículo 6, diz: eu sou o caminho, Jesus dizendo, a verdade e a vida. O lugar em que Deus se manifesta, o lugar onde Deus, né, está, onde Ele habita, ali tem a própria vida de Deus, porque Deus está ali. Deus está habitando, Deus está corrigindo, Deus está exortando, Deus está trabalhando, né? Então, aonde a glória de Deus
ela se manifesta, é dentro de nós. Então a importância é o que acontecia dentro do Santo do Santo. Onde o Senhor está, ali tem a própria vida de Deus. Né? O lugar, a estrutura física, isso aí não importa muito. Porque tem muitas casas, templos esplendorosos, luxuosos, mas sem a graça de Deus, sem os acontecimentos de Deus, sem a ação do Espírito Santo ali dentro, trabalhando, revelando o seu propósito, se comunicando, interagindo com os crentes sem a presença do Senhor, ela se torna um templo, um local, um lugar, ou até mesmo um indivíduo vazio, porque o Espírito Santo não habita. O item 3, nós já vamos finalizar. O item 3 vai dizer o seguinte: morada do Altíssimo. Morada do Altíssimo. No Novo Testamento, a expressão morada de Deus, né, fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Ficava o lugar da habitação permanente e de comunhão íntima. Né? Esse propósito, irmãos, ele deve ser o objetivo de todo crente. Nós precisamos ser sensíveis à manifestação de Deus em nós. Nós precisamos permanentemente da comunhão em que Cristo, louvado seja, Ele faz habitação em nós, Ele faz morada em nós. Nós necessitamos dessa intimidade, como eu disse aqui agora há pouco, porque senão nós vamos ficar não a parte da comunicação, né, do Espírito Santo, nós não vamos ter a sensibilidade da fala, da condução, do projeto, do propósito, né, daquilo que nós devemos fazer espiritualmente. E quando nós não estamos bem espiritualmente, quando nós não estamos tendo intimidade, quando o Espírito Santo não fala, não se revela com nós, a probabilidade também de nós não termos êxito nas coisas materiais, né, da vivência do dia a dia, elas são muito grandes. Mas quando somos direcionados pelo Espírito, morada do Altíssimo, a probabilidade de dar certo, ela é 100%, porque é Ele que habita em nós, é Ele que conduz, né, a nossa vida, e o nome do Senhor Jesus Cristo Ele é glorificado. Que Deus em Cristo abençoe grandemente o seu domingo, a sua manhã de domingo, que você tenha aí um excelente aproveitamento nessa lição. Aproveite, estude, compartilhe. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Sempre nós estaremos aqui trazendo o estudo da palavra, a palavra de Deus, no canal da palavra. Eu sou o pastor Paulo Henrique. Que Deus em Cristo muito o abençoe. Tenha um excelente dia. Fique na paz.